E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, vamos estudar a variação do perímetro de um polígono regular de acordo com os seus lados. E se você não sabe, um polígono é uma figura plana e fechada formada por segmentos de retas que chamamos de lado. E eu não vou entrar em muitos detalhes nessa aula, mas existem alguns tipos de polígonos, e um deles é o polígono regular, onde todos os seus lados e ângulos internos são iguais, como é o caso desse aqui, onde os 5 lados são iguais e os ângulos internos também, e chamamos de pentágono. Cada lado desse polígono regular mede 1 metro. E se quisermos calcular o perímetro, que é a soma de todos os lados, pegamos 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro, ou seja, 5 lados vezes 1 metro, que é igual a 5 metros. Agora, se eu dobrar a medida de cada um desses lados do perímetro regular, o que acontece com o perímetro? Ou seja, cada lado vai passar a valer 2 metros, e, com isso, vamos ter um perímetro igual a 2 metros, mais 2 metros, mais 2 metros, mais 2 metros, mais 2 metros, que é igual a 5 lados vezes 2 metros, que é igual a 10 metros. Ou seja, o perímetro agora é o dobro do primeiro. E se, ao invés de dobrarmos, triplicarmos cada lado do polígono regular? Será que o perímetro vai ser triplicado? Nesse caso, o nosso polígono regular vai ter 3 metros em cada lado. E deixa eu chamar aqui o primeiro perímetro de P1, esse aqui de P2 e o nosso novo perímetro de P3. Com isso, o P3 vai ser igual a 3 metros mais 3 metros, mais 3 metros, mais 3 metros, mais 3 metros, que é a mesma coisa que 5 vezes 3 metros, que é igual a 15 metros, ou seja, 3 vezes o perímetro do primeiro polígono. E deixa eu colocar aqui o P1, que é o primeiro perímetro, que é igual a 5 metros, e o P2, que é o segundo perímetro, que é igual a 10 metros. Então, podemos dizer que o perímetro do segundo polígono é igual a 2 vezes o perímetro do primeiro polígono, e o perímetro 3 é igual a 3 vezes o perímetro do primeiro polígono regular. Em cada caso, pegamos o número de lados, que nesse caso é 5, e multiplicamos pelo comprimento de cada lado. Nesse caso aqui, pegamos o 5, que é o número de lados, e multiplicamos pelo comprimento de cada lado. Ou seja, em um pentágono, o perímetro sempre vai ser 5, que é o número de lados, vezes o comprimento do lado. E como não conhecemos esse comprimento, podemos chamar de x. Então, isso aqui é igual a 5 vezes x. E se dobrarmos o lado, qual vai ser o novo perímetro? Vamos pegar o 5 e multiplicar pelo dobro do comprimento do lado, e, nesse caso aqui, o comprimento é x, então vamos ficar com 5 vezes 2x, que é a mesma coisa que 2 vezes 5x, correto? Já que a ordem dos fatores não altera o resultado. E se, por exemplo, eu chamar esse aqui de P1 e esse outro perímetro de P2, note que 5x é o valor do primeiro perímetro, correto? Então, no lugar do 5x, eu posso colocar P1, correto? Com isso, vamos ter que P2 é igual a 2 vezes P1, ou seja, quando dobramos o comprimento de cada lado, também dobramos o perímetro. Isso aqui, de fato, é verdade. E, para essa segunda igualdade, eu deixo como exercício. Tente provar que, toda vez que triplicamos o lado de um polígono regular, o seu perímetro também vai ser triplicado. Por fim, como eu já disse, P é igual a 5 vezes o x, correto? Onde esse perímetro depende apenas do comprimento do polígono regular. A única coisa que pode mudar o perímetro é o comprimento do lado, ou seja, se esse comprimento varia, então o perímetro vai variar. A variação do perímetro de um polígono regular depende exclusivamente do comprimento do lado do polígono regular. Então, podemos reescrever isso aqui como uma função de x. Ou seja, f de x é igual a 5 vezes x
onde x é o comprimento de cada lado do polígono regular. Essa é uma função que relaciona o perímetro desse polígono regular e o lado dele. E você pode utilizar alguns valores nessa função para descobrir as variações desse perímetro. Por exemplo, quando x vale 1, nós vamos ter o f de 1, que é 5 vezes 1, que é igual a 5 metros, correto? Esse é aquele nosso perímetro inicial. Agora, se alterarmos o x para 1,5, vamos ter que f de 1,5 vai ser 5 vezes 1,5, que é igual a 7,5 metros. O f de 2, por exemplo, vai ser igual a 5 vezes 2, que é igual a 10 metros. E, por fim, o f de 2,5 vai ser 5 vezes 2,5, que é igual a 12,5 metros. Esse é um jeito mais fácil de achar as variações do perímetro de acordo com a variação do lado. Se você perceber, aqui temos duas grandezas, o perímetro e o lado do polígono regular. Essas grandezas têm uma relação de proporcionalidade entre si, e conhecendo alguns valores que já vimos aqui, podemos representar essa relação, essa função, graficamente. E, para isso, eu desenhei um plano cartesiano aqui, onde o eixo x varia de 1 até 13, que é o eixo dos lados do polígono regular, e no y nós temos a variação do perímetro, que eu coloquei de 1 até 16. E se marcarmos os pontos que achamos, quando x vale 1, o perímetro vai valer 5, correto? Esse é o nosso perímetro inicial. Quando x vale 1,5, o perímetro vai valer 7,5. Quando x valer 2, vamos ter um perímetro igual a 10 metros. E, por fim, quando x valer 2,5, o perímetro vai ser igual a 12,5. E aí, eu posso traçar uma reta por esses pontos, mais ou menos assim, e pronto! Representamos graficamente a nossa função f de x igual a 5x. Enfim, entender essa relação entre o lado do polígono regular e o perímetro do mesmo pode te ajudar a calcular mais rápido o perímetro de um polígono regular. Muitas vezes, nem precisamos calcular, tá? Podemos apenas analisar o comprimento do lado. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!